Bom, a prece de Caritas comentada. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Trocando, para podermos entender, fica assim: que as esperanças, as provações e missões exigem de cada espírito muita determinação em continuar adiante, havendo momentos de insegurança e fragilidade. Chico Xavier mesmo dizia que havia dias que parecia que iria enlouquecer. Todos, indistintamente, são submetidos ao aprendizado conforme seu nível evolutivo, o qual apresenta lições de certas dificuldades. Por isso, devemos pedir em favor dos outros a força necessária para continuarem evoluindo. Dai a luz àqueles que procuram a verdade. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na qualidade de médium de Deus, portanto, autorizado pelo Pai Celestial, quem procura Jesus, na própria pessoa dele ou de algum de seus discípulos, merece receber a luz do conhecimento espiritual. Trata-se de outro pedido em favor sincero à procura de Deus do nosso próximo. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. A compaixão representa o sentimento de benevolência geral e a caridade é a mais direta no sentido de beneficiarmos os demais seres. Esses pedidos devem ser formulados em favor de todos, para que se transformem de egoísta em desapegados, de orgulhosos em humildes e de vaidosos em simples, pois somente assim serão felizes, realizando no bem. Dai ao viajor a estrela guia. Todos são viajores da evolução, mas necessitam de uma referência, que é o próprio Divino Mestre. Quanto aos habitantes da Terra, por isso devemos pedir a Deus que faça nascer no íntimo de cada um a noção de que Jesus é a sua estrela guia. Ao aflito, a consolação. Jesus prometeu aliviar os aflitos, ou seja, os que estão inquietos, sendo que o melhor remédio para acalmar as aflições é compreender que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita, e que a lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Devemos pedir a Deus que console os aflitos, fazendo-os compreender que tudo tem uma finalidade construtiva e que o cumprimento dos deveres amaine nas tempestades interiores e exteriores de cada um. Ao doente, o repouso. As doenças podem ter vários significados, um em Francisco de Assis, outro no paralítico de Jesus, que curou e que retornou à vida dos despautérios a fim, e assim por diante. Em alguns, a cura pode significar a queda em um abismo mais profundo ainda, enquanto em outros, a oportunidade de servir em uma área diferente, porque a doença não pode impedir ninguém de servir pelo pensamento. Doente, em favor de quem pedimos o repouso, pode fazer bom ou mau uso do descanso, seguindo no rumo do bem ou despencando no mal. Todavia, devemos pedir sempre que, acima de tudo, seja feita a vontade augusta do Pai, que ama a cada filho e filha
infinitamente. Pai, dai ao culpado arrependimento. Neste estudo, em que tratamos também da culpa, vem o próprio neste tópico da prece de Caritas. Pai, dai ao culpado arrependimento. Depois de arrepender-se, deve confessar suas culpas da melhor forma que conseguir. E como estudamos no item 1, e por fim, trabalhar o bem, para pacificar sua consciência e contribuir para a evolução do outro. O Espírito, a verdade. Todo espírito precisa da verdade, que é Deus, através de Jesus, que é o caminho para chegarmos ao Pai Celestial. A criança o guia. Toda criança precisa de quem dela cuide, oriente, sobretudo pela exemplificação do bem. Muito mais do que pela mera instrução escolar e o encaminhamento para o exercício de uma profissão na idade adulta. Ao órfão, o pai. Podemos ser pais ou mães dos filhos e filhas dos outros, pois o parentesco físico não é o mais importante, e sim o amor universal, que deve respeitar o nosso coração. Devemos pedir a Deus que faça nascer no coração de cada um o amor universal. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Não devemos pedir em favor apenas dos seres humanos, mas de todos os seres que Deus criou, desde aqueles que se iniciaram na escalada evolutiva até o mais evoluído, pois a interindependência de todos os seres é total, conforme estabeleceu o Pai, visando a prática do amor universal entre todos os seus filhos e filhas. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Os homens e as mulheres que procuram ignorar a existência do Pai merecem piedade, pois recusam-se a querer a aproximação de quem mais o ama, que é Deus, que os criou e que sustenta com o seu pensamento, e que se deixasse de pensar em qualquer de suas criaturas, elas simplesmente deixariam de existir a partir daquele momento. Esperança para aqueles que sofrem. Um coração sem esperança é o caminho mais curto para os vícios, o suicídio e o crime. Devemos contribuir para que as pessoas tenham esperança na solução dos seus problemas, caso lhes seja benéfica a própria evolução. Nem sempre a solução melhor para um ser humano é aquela que ele imagina, pois há casos em que os sofrimentos representam a verdadeira prevenção dos males maiores. Devemos pedir a Deus que faça cada um compreender o que é melhor para o seu progresso como espírito imortal. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz. Os espíritos consoladores são os discípulos de Jesus, que espalhados por toda a terra ensinam, sobretudo, aqueles, através do exemplo, a prática do bem. Eles mostram como é viver bem, ou seja, mesmo no meio das dificuldades mais pungentes, sempre visam o bem. Assim, vivem em paz e ensinam a paz. A esperança. Os missionários de Jesus transmitem a esperança, porque mostram que todos os seres humanos podem ser felizes
bastando proceder no bem. E a fé. Eles também induzem todos a fé em si próprio, nos demais seres humanos e em Deus. Sua vida é um incentivo à fé no bem. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. Bebendo nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, todos igualmente aprenderão a ser generosos. Note-se que Jesus recusou o qualificativo de bom, dizendo que apenas Deus o é. Aqui encontramos uma referência à bondade fecunda, ou seja, produtiva e infinita, ou seja, inesgotável em benefícios. E todas as lágrimas secarão. Tornando-se generosos, nossas lágrimas secarão, porque cuidaremos das dores alheias, ao invés de concentrarmos em nossa atenção nos problemas muitas vezes insignificantes ou até imaginários que nos apoquentam quando somos egoístas. Todas as dores se acalmarão. Confiantes em Deus, as dores ganharão uma justificativa e passaremos a aceitá-la como degrau para o nosso progresso intelectual e moral. E um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. São as palavras de louvores a Deus, a fé e a sua bondade. Dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Neste tópico, o pedido é em nosso favor, ou seja, a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até Deus. Esse pedido deve ser estendido aos nossos irmãos e irmãs em humanidade, a fim de que ajudem o progresso geral. Dai-nos a caridade pura. Outro pedido em favor é ajudar para nos adquirir a caridade pura, ou seja, sem que a mão direita saiba o que faz a mão esquerda. Esse pedido deve ser estendido aos nossos irmãos e irmãs na humanidade, todos para o progresso geral. Dai-nos a fé e a razão. A fé e a razão aparentemente se contrapõem, mas na verdade Allan Kardec considerou a irmandade das duas na seguinte afirmação: não há fé inabalável senão aquela capaz de enfrentar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Devemos pedir a Deus que nos dê a fé e a razão na mesma proporção, ou mesmo fazendo em favor dos outros. Dai-nos a simplicidade, dai-nos que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. É interessante ressaltarmos que a simplicidade foi colocada no ápice das virtudes, pois somente ela nos permite refletir a perfeição divina. Não se trata de ingenuidade ou de descaso com o autoaprimoramento intelecto-moral, mas o abandono das vaidades, do desejo de projeção,
do descaso, do aprimoramento intelecto-moral, desejo de projeção de evidências sem utilidade para o bem comum. A simplicidade é a virtude contrária da vaidade, induzindo-nos a procurar realce apenas, colocar a candeia sobre o candeeiro, a fim de que a luz a todos estejam na casa. Assim seja. Esta é a prece de Cáritas comentada. Então, a prece de Cáritas, nós podemos fazê-la da seguinte forma, como nós conhecemos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento de amor e de fé. Como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos as simplicidades que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Assim seja, graças a Deus.